Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre tambor xamânico e a parteria. O que será essa parteria aí, minha gente? Não é parceria, também é parceria, mas é uma parteria, um parto, uma coisa assim incrível, divina, maravilhosa, com um significado belíssimo, com uma força energética espiritual maravilhosa, que eu estou super feliz e honrada em falar com esses queridos convidados de hoje, que é o Júnior e o Xalô, e daqui a pouco eu vou chamá-los para eles falarem tudo sobre os tambores. Eu estou até com o meu aqui, viu? Eu não sei tocar, mas eu disse, eu tenho que ter esse tambor, então eu tenho o meu tambor, eu chego em casa assim, dou umas batidas assim, a vibração me dá uma... Eu sinto uma reverberação no meu corpo, no meu cardíaco, que me faz um sentimento tão bom, tão reconfortante. E na hora eu bati assim, eu digo, eu toquei, sei lá como é que fala, não sei, vou até perguntar depois para não ser indelicada nas palavras. Mas eu bati assim o tambor, digo, nossa, que vibração deliciosa, que coisa incrível. Eu tive uma afinidade, uma ligação com o tambor, eu digo, não, eu tenho que ter esse para mim. Então esse é o meu tambor, que fechou o Xalu, e vou trazê-los em breve para falar com vocês. Só que antes, vamos lembrar, compartilhar a informação com os amigos, se inscrever no canal, curtir, seguir a gente, porque tudo que a gente passa aqui é o quê? Conhecimento, são informações incríveis, com pessoas maravilhosas. E quanto mais conhecimento tivermos, mais pessoas despertas vamos ter, e um mundo melhor teremos para todos, com tanto conhecimento, com amor, com compartilhação de informação boa, verdadeira, incrível, espiritual, energética, que vai fazer a gente viver uma vida melhor, mais para cima, mais alto astral, com vibração boa, com cura, com tudo que a gente merece nesse planeta, né? Porque a gente veio aqui para prosperar, para ser feliz, para ser pleno, e assim seremos, assim somos, e assim seremos sempre. E se não tiver nesse momento, vamos se concentrar, se curar, participar de eventos, de terapias, de curas. E que se você não tiver nada, não tiver numa fase nenhuma, vamos ter conhecimento, vamos assistir podcast, vamos ler livros. E esses conhecimentos são libertadores, eu digo por mim, enquanto na fase mais difícil da minha vida, uma das, né, que eu tive uma fase difícil, eu comecei a estudar, e o estudo para mim foi extremamente libertador, foi extremamente reconfortante, e eu consegui atravessar todas as minhas dificuldades e entender melhor a vida, e passei a me entender melhor, a me amar mais, a fazer umas terapias mais assertivas para o que eu precisava, e realmente eu só tenho a agradecer o conhecimento, por isso que eu disse, eu não consigo deixar de adquirir mais conhecimento, estudar sempre, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que precisa estudar, e também passar conhecimento. Eu falo demais, né? Vocês sabem que eu falo muito, sou tagarela, então criamos o podcast, criamos curso, criamos livros, criamos palestras, criamos foi tudo para a gente passar adiante esses conhecimentos para todo mundo. Quanto mais melhor tivermos informação, teremos e merecemos para termos essa vida fantástica que nós temos e estaremos para sempre. Amém. Arro. E agora, sejam muito bem-vindos, meus queridíssimos Xalupata, Xaluca Pai e Pata. Humma, 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 hey ha. Humma, humma, hey ha. Humma, 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 hey ha. Humma, hey ha, oh hey ha. Hey, hey, hey ha. Hey ha, hey ha.
Amei, obrigada, gratidão, que lindo. Muita honra ter vocês aqui, um prazer enorme. São dois queridos que trabalham com os tambores. E, para começar, sejam muito bem-vindos e me falem da vida de vocês, Júlio e Chalu, como é que começou essa introdução do tambor na vida de vocês, do xamanismo, desse conhecimento ancestral tão maravilhoso. Olha, primeiro eu agradeço, uma ótima noite, um lindo dia para todos vocês aqui. Primeiro eu agradeço a oportunidade, Guta, pelo convite. Também estendi pelo meu irmão aqui, que está aqui em casa passando essa semana, passou uns dias aqui com a família, daqui a pouco ele volta para os movimentos e eu achei uma oportunidade maravilhosa, já que o começo da minha jornada teve a presença dele, toda a inspiração, e eu achei muito sincrônico. Então, uma alegria a gente fazer isso juntos. Foi sim. Eu agradeço, Guta, agradeço também Chaluca Pai, um irmão querido. Esses 45 anos não foram o suficiente para que a gente aqui pudesse concluir uma jornada. Foi só o início, e aí, agora aqui juntos, podemos aqui falar ainda mais com maturidade hoje sobre esses tambores. No fundo, nós que estamos aqui sendo guiados por essa inteligência. Nós estamos falando de 40 mil anos de história e utilizado em todas as culturas do mundo inteiro. Para nós, eu vou falar de mim, mas eu sei que o meu irmão Chaluca Pai também veio dessa fonte, que são dos cultos afros. O tambor da nossa vida tem mais ou menos um histórico de mais de 30 anos. Mãe, a nossa avó, depois nossa mãe, trouxe essa experiência espiritual onde a gente se conectou com a espiritualidade. E nisso, logicamente, a partir da espiritualidade, fomos soltando as amarras das tradições, por exemplo, que nós trouxemos assim, da religião. E aí entrando numa parte onde a cultura ficou mais evidente, junto com os pajés, junto com os povos originários. E hoje a gente tem liberdade de expressar os tambores de forma xamânica. Então, foi realmente um percurso muito longo, mas ao mesmo tempo parece que é só o início. Então, estamos aqui fazendo esse trabalho em conjunto, que são as oficinas de tambor, que são as oportunidades onde a parteria de tambor, o nascimento do tambor, nós auxiliamos as pessoas a produzirem o seu próprio instrumento de poder dentro da sua intenção. Então, tudo isso é feito a partir de uma iniciação que tem o fundamento tanto africano, iorubá, que também tem os fundamentos indígenas, norte-americano, que é a escola onde nós estudamos, são os caminhos onde nós percorremos. Então, nós passamos aqui exatamente o caminho, o mapa de tudo isso que a gente fez até hoje com segurança, para que as pessoas também consigam expressar da sua maneira a sua espiritualidade, a sua alma, faça brotar o seu instrumento de poder, e tudo isso em conjunto, né? Fazemos com que todos possam também expressar a sua alma, a sua voz, né? Tirar de dentro aquilo que completa. É algo assim bem fundamental, intenso e ao mesmo tempo muito gratificante. Então eu agradeço o Chalu e te agradeço também ter essa oportunidade de falar sobre isso aqui, que são os tambores, esse coração fora do peito, né? Tudo isso que ele comentou, a nossa origem, foi muito profundo, muito intenso. Agradeço também pela inspiração. O meu irmão, ele carrega como um iniciado de Alabê, né? O pai dos coros, o pai do Ogã, ali dentro da tradição africana, e foi por isso que eu pude também ter
as aulas, minhas primeiras aulas, na infância, ali com 5, 6 anos de idade, eu estava coladinho dele, pegando ali toque, ritmo, então foi muito bom. Só que hoje, aqui na nossa família, né, tem as crianças, a Miralha, o Canã, e a dualidade, minha dualidade é o Arane, que ela também foi uma sustentadora em várias cerimônias ritualísticas como drum. Ela foi mais de 15 anos drum stiff, então os ensaios, todos os movimentos aqui em casa que a gente faz, por exemplo, as confecções de tambores para cerimônias, aqueles maiores pau-au, que a gente consegue também levar para grupos maiores, então sempre desafio para eu ali estar fazendo ou praticando. Então a escola ela não tem fim, ela tem começo e é o meio, é o durante que acaba fazendo esse prazer e as coisas acontecerem. Né? Então, o meu irmão traz uma fala de apenas começando, porque realmente ele renova o espírito, o coração, ele desdobra do lado de fora e ele traz essa energia desse grande maestro que é o tambor, esse on, o som do universo. Então, a gente fica realmente revitalizado, a gente fica energizado e traz o espírito de novo para dançar e cantar. É uma alegria. Eu gostaria, assim, de trazer também uma coisa para acrescentar, porque realmente, mesmo depois desse tempo todo, nós não vamos conseguir falar tudo. Então, é algo que realmente, depois de 20, 30 anos, nós, em uma hora aqui, possivelmente, vamos conseguir passar uma essência. Então, falando dessa essência, nós estamos aqui falando de um instrumento mágico, um instrumento de poder, que une 3 reinos da natureza. O primeiro reino é o reino vegetal, com o aro, que já foi árvore, e traz não só o oxigênio, o ar, que essa troca que nós temos, essa intimidade com esse reino, ele nos dá alimento, ele nos dá oxigênio, ele nos dá o calor, né, com o seu fogo, com a sua madeira, enfim. É tão forte o ensinamento desse reino, como as raízes de uma árvore. Então, é tanto a informação que é trocada, que é passada para que nós, aqui como reino humano, possamos nos sustentar, né? Que aqui a gente honra muito esse reino vegetal através desse aro que representa o infinito, que tem a representação do próprio tempo interno. E aí ela se une ao reino animal, que é esse reino que está escrito nas estrelas, como as constelações de Pégasus, as constelações de Leão, e todo esse tratado que nós temos aqui de ter mais clareza, de ter discernimento, de ter o nosso cognitivo funcionando, para que a gente traga aqui uma melhor maneira de caminhar nessa terra. Então, nós estamos falando aqui de um animal que se doa e tem a firmeza, com gratidão, e vai conseguir se iluminar junto com o reino humano. Então, um tambor, ele não nasce pronto. Ele é feito do reino vegetal, ele é feito do reino animal, e ele é feito do propósito do reino humano, que é onde completamos esse círculo de poder para poder aqui trazer toda a ancestralidade e as lembranças dos nossos avós, dos nossos bisavós, manifesta aqui nessa terra. Então, nós somos os sonhos dos nossos antepassados, manifestando aqui nessa terra alegria de viver, ensinamentos para que possamos compartilhar em família e também criar uma grande família entre os seres humanos que caminham aqui, os seres em pé, os seres de 2 pernas, que caminham sobre essa terra. Então, ele é o coração dessa terra. Ele traz aqui a memória de quando estávamos dentro da nossa mãe, e de dentro da barriga da nossa mãe, poderíamos já escutar essas batidas que representam a terra, que representam o coração da nossa mãe,
Então, tem tantos símbolos, tantos arquétipos em volta desse círculo, desse instrumento, que nós estamos trazendo aqui só um pouco desses mistérios para compartilhar com vocês, já convidando sempre para que essa roda, para que esse coração, para que essa família sempre cresça. Quando nossa irmandade cresce, também o amor cresce, né? Então, é sempre um bem-estar, sempre uma alegria poder compartilhar com vocês. Estar do lado aqui do Shalom Kapai, é uma alegria mesmo. Guda, sempre uma alegria mesmo. Oh, meu querido, aqui estou super feliz. E a gente está sincronizado, porque eu ia perguntar exatamente isso quando o Shalom falou, que eu ia dizer, é incrível que quando eu que não tenho prática, nada, né, estou com o meu tambor super recente, quando eu bato, eu sinto a vida do animal, né, e eu agradeço, aí às vezes eu bato sozinha, eu fico só ouvindo aquela vibração, sem nenhum ritmo específico, que eu também não sei tocar, eu praticamente bato e gosto da vibração que eu sinto, o som reverbera em mim, eu me sinto confortável, e quase sempre eu me vejo agradecendo ao animal que doou a pele para estar ali, e eu sinto parte da vida daquele animal junto daquele momento. E como é especial que você sente essa sutileza dos seres todos naquele mesmo objeto, né? Sim. Por exemplo, a ciência trouxe, por exemplo, uma informação, as nossas crianças estudam, né, estão na escola, e a Warane trouxe um dado recente que foi comprovado que o maior órgão do nosso corpo humano é a pele. Então, a pele é um órgão. Uhum. Então, olha que interessante, né? A pele do animal, né, esse órgão, fazendo essa analogia, que traz esse espírito, essa memória desse animal, a gente, em cerimônia, nessa ritualística, a gente faz como um perdão, porque a gente não sabe o que aconteceu, como foi a vida desse animal, se ele foi honrado, se ele vivia bem, feliz. Então, como os humanos, a gente ainda está em desequilíbrio com a nossa própria espécie, né, de todos os reinos, reino animal, reino mineral, reino vegetal e reino humano, o reino humano ainda não tem uma autonomia, uma liderança, uma força da sua própria espécie humana. Ainda não tem uma roda dentro do xamanismo. A gente ainda está se trabalhando. Um tambor para a vida, a gente nasce um tambor, a gente resgata essa permissão, esse perdão que aconteceu, que ressignificando toda essa violência, porque se a violência foi acometida pelos humanos, somos nós, humanos, que iremos trazer um tratado de paz, esse perdão, ou pelo menos esse reconhecimento. Então, nas ritualísticas, na cerimônia de confecção de tambor, nas oficinas, é exatamente isso que é feito. Até aqui, quando eu faço uma confecção aqui de tambor, numa encomenda, eu estou me conectando, acendo uma vela, acendo um fogo sagrado, e estou ali me doando, fazendo essa conexão espiritual com o animal para que esse perdão se estabeleça. E ele traz de volta essa forma de guardião, sabe? Trazendo ele como aliado, porque os animais são doadores incondicionais da vida. Eles se doam. Então, é óbvio que a gente vai manifestar essa força, porque essa força, ela pertence à vida, à natureza. Então, quando a gente adquire mais consciência, a gente tem que colocar em prática. Então, não fazia sentido a gente só manifestar isso da boca para fora. Então, a gente precisa realmente internalizar. E muitas pessoas sentem. Tem pessoas que têm vários tambores, aí quando conecta, fala, eu tenho um tambor do Shalom Kapai, eu tenho um tambor do Júnior Parto. Olha esse tambor, aí tem várias histórias. Esse tambor me acompanhou numa cerimônia, esse tambor não sei o quê. E aí é sempre uma alegria ouvir várias histórias de várias pessoas nesse longo tempo. Né? Então é muito bom saber que tudo isso que a gente manifesta aqui, energeticamente, espiritualmente, chega, né, aonde tem que chegar, libera essas histórias,
e faz acontecer um movimento espiritual. Então, é muito bom assim ter os feedbacks também e sabendo que a gente realmente está fazendo com energia, com espírito, né? Liberando Muito. todas essas Sim, informações. e eu percebo muito que de todos os instrumentos, aí vamos lá, a minha ignorância e de algum conhecimento que eu tenho frequencial vibracional, dos instrumentos, até em Sound Healing ou no xamanismo, o tambor é aquele que dá o tchan, né? Pelo menos para mim, aquele que faz um boom no coração, no cardíaco, você, opa, peraí, me chamou para viver, né? Não é aquela coisa zen, de melodia, papapá, não. É aquele que acorda, vamos embora, querida. A vida é agora, o amor é agora. Então, como é que vocês compreendem, eu posso falar um pouquinho sobre essa frequência vibracional que os tambores causam, de fato, assim, no cardíaco, no sentimento, nessa parte de corpo do ser humano, quando toca, né? Nós estamos aqui falando de um grande despertar. E nós estamos aqui, quando falamos de um grande despertar, trazendo um outro centro que até então todo mundo pensou que fosse a mente. A mente realmente ela organiza todas as nossas funções fisiológicas e ela é realmente essencial para que a gente possa andar, comer, fazer, movimentar, pensar. Mas quando realmente volta para a essência do ser, aí a gente volta para um grande centro que é o coração. Então, esse é o verdadeiro centro que faz com que a gente possa expandir. Então, nós estamos falando aqui de um raio de 3 metros de diâmetro. E aí o tambor, ele puxa essa energia em ressonância, em frequência igual com a Terra, e faz com que a gente consiga se equilibrar com essa frequência natural. A frequência de um fruto crescer numa árvore, a frequência de uma flor desabrochar, a frequência do tempo que a chuva cai. Esse é o tempo da natureza. E volta com que nós possamos nos sustentar neste momento a partir desse tempo natural. Então, o tambor, ele traz essa memória ancestral, como o Chalu estava falando, a partir de uma limpeza, de algo que a gente faz assim com consciência dentro de uma oficina, por exemplo, cantar para limpar todas as memórias, seja ela de dores e sofrimento que esse animal possa ter vivido, ressignificando essa energia, essa frequência, harmonizando para que ele tenha um momento puro de transmissão a partir dessa vibração, essa eletromagnetismo, essa eletricidade que nós sentimos. Então, a partir disso, nós também passamos a esse filtro, ressentimentos, mágoas, vivência, que nos impeça de nos conectarmos com a natureza. Então, a gente entra na ressonância com esse instrumento e passa a essa ressonância vibrar com a natureza. E aí, reconhecendo essas batidas, a gente entrega como visceral que a gente reconhece essas batidas, o organismo reconhece essas frequências e aí também passa a reconhecer o irmão. Ali já não tem mais disputa, a gente já não tem mais concorrência, aí passa a vibrar na frequência da gratidão, da lealdade, e tudo isso fica mais fácil viver numa maneira comum. É como os nativos, os antigos, sempre traziam esse momento para uma fogueira de um conselho, onde, ao final de cada noite, poderíamos falar e tratar tudo o que aconteceu no nosso dia para que a gente não carregue nenhum sentimento negativo para o outro dia. Então, tudo isso faz parte hoje de uma tecnologia ancestral, mas ainda é atual para esse momento. Ainda serve muito bem para esse momento, na minha opinião, que eu vejo aqui na nossa casa, na nossa família, melhor do que tomar um remédio,
uma droga, por exemplo, de uma farmácia para uma dor de cabeça, para uma preocupação, mas vale então uma canção, um rezo, uma vibração da natureza, uma escuta profunda, trazendo uma lembrança de paz, uma lembrança de harmonia. Então, tudo isso faz muito sentido atualmente e as pessoas, às vezes, não têm essa lembrança, não têm esse tempo, não escuta mais uns aos outros para poder ter essa referência. Então, agradeço você que leva essa informação para as pessoas e contacta aqui pessoas como essa que têm referências ainda dos nossos avós, dos nossos ancestrais, como eu falei, junto com os pajés, trazendo realmente uma libertação para toda essa domesticação que é feita por conta desse tempo artificial. Então, nós estamos aqui falando de um tempo originário, de instrumentos que comungam junto e faz com que a gente possa nos sentir livres, libertos, harmônicos e possa viver em paz nesse lugar aqui, nessa terra. Eu dei risada aqui quando ele falou dos pajés, Guta. Eu lembrei que o pajé é um grande amigo da etnia Xawandawa, ali do Acre, e ele teve aqui recentemente, há mais ou menos uns 40, 50 dias, e ele levou embora um tambor que o meu irmão fez, um pueblo, que a gente estava tocando, porque aqui a gente tem vários tambores, sabe? Só que cada tambor tem um som, tem uma vibração, uma frequência. Então, eu tenho uma voz, né, um timbre, a Warane e tal. E a gente estava usando ele por um tempo, a Warane ficou super conectada com a vibração e ele se encantou também com o tambor. Aí eu falei, não, pajé, pode levar, eu sei que você vai sustentar, porque ele toca muito violão. E ele adorou o som do tambor, ele se conectou profundamente. E aí a gente fez umas trocas, sabe? Não, pode levar e tal. Ele levou. Então, assim, mesmo os povos originários, eles sentem essa conexão, esse chamado. E tantos outros, não só aqui do Brasil, por exemplo, tem um abuelo norte-americano também que eu dei de presente um tambor, porque essa conexão foi profunda e ele está lá sustentando, ele toca o tambor. Então é muito lindo, assim, é algo inexplicável. O tambor é uma memória do útero, porque o primeiro som que a gente ouviu foi dentro do útero da nossa mãe. E o som do coração dela é o que dava esse primeiro ritmo, essa primeira vibração. Então é uma lembrança uterina. Por isso que a Warane trouxe muito a parteria de tambor, né? Para ter esse renascimento, não só nosso, né? Do tambor ali, de toda essa construção dos animais e tal, mas também nossa, porque a gente vai relembrar, a gente vai se parir, né? A gente vai fazer o nosso nascimento ali de uma fonte que vem originária do coração. Então, é muito profundo. E eu digo a mais, assim, que quando vocês falam em lembrança, as pessoas em geral vão associar automaticamente alguma lembrança do consciente, mas essa lembrança eu acredito que é do inconsciente, né? Do nosso inconsciente, do nosso DNA, dos nossos antepassados, que está registrado na nossa memória do nosso DNA. Então, não é que a pessoa, obrigatoriamente ou não, teve uma experiência com o tambor e ouviu aquele barulho quando era criança e aquilo ali vai lembrar. Não é essa lembrança, é uma lembrança muito mais profunda, muito mais ancestral, por isso que ressoa tão bem, por isso que quando você toca, você sente um conforto, um acolhimento, uma coisa gostosa. Geralmente, eu faço minhas orações antes de dormir, e eu venho aqui de camisola, já cheio de creme, vou dormir, aí acendo incenso, não sei o que, aí eu, buf, tô me batendo tambor no meu ouvido mesmo, sozinha, e é tão gostoso, eu vou dormir toda feliz, tranquila, assim, me sentindo acolhida, e pelo menos é o sentimento que eu sinto quando eu toco meu tambor, sozinha aqui na minha solitude, e eu sinto justamente isso, que é um resgate de um acolhimento ancestral. Muito isso. É uma memória que a gente não tem como explicar, tá no DNA. Olha, exatamente isso, Hugo. Você falou com maestria agora.
Nós, quando acessamos esse tempo, nós abrimos uma biblioteca viva. E é exatamente essa biblioteca da natureza, que somos nós. E nós temos já no nosso DNA todas essas informações. E a partir do momento que o toque do tambor, ele vem seguido de um sentimento, que é essa semente, a gente costuma aqui falar, que quando você está vibrando um tambor, você também une com o seu sentimento. É importante que você tenha um bom sentimento. Ou como o meu irmão costuma falar aqui, pensa bonito, pensa bonito. Então, no momento que você está com a mão numa baqueta, soando uma pele, uma memória, abrindo aqui toda essa biblioteca viva de conhecimento que está aqui no ar, que através desse símbolo, você com um bom sentimento, plantando uma semente, começa a colher já esses bons frutos. A partir de um coração aberto, bons olhos, você começa a colher esses frutos de harmonia, de alegria, equilibrando os pensamentos para que você consiga se organizar para o seu dia, ou de repente descansar para ter uma conexão com os seus sonhos, um sonho harmônico, para conseguir ter realmente uma reparação do seu corpo, para acordar bem, disposição para seguir um novo dia, numa nova tarefa. Então, tudo isso já é um fator regulatório para que a gente consiga ter qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, tão simples e acessível para as pessoas. E isso não é utilizado agora, isso não é novo. Nós estamos falando aqui de anos e anos, gerações e gerações que utilizaram esse método, essa maneira de trazer uma harmonia para o tempo interno, para que não esteja ansioso, correndo atrás do tempo, e também aquelas pessoas que acabam atrasando no tempo e ficando depressivas, por exemplo, melancólicas. Então, tudo isso faz com que a gente equilibre o tempo para viver o tempo presente, o tempo agora. E aí, muitas vezes, dá essa nostalgia, dá essa saudade daquilo que a gente nem sabe o que é. E, ao mesmo tempo, é esse bem-estar. É poder se sentir vivo, é poder conseguir sentir uma emoção. Muitas vezes as pessoas, elas se anulam para o emocional, para o medo de sofrer, e às vezes ali um tambor, num rezo, num canto, na verdade de uma outra pessoa que está colocando ali uma sinceridade do coração, ela volta a sentir. Então tudo isso é um reencontro, é um nascimento, é um parto, é uma parteria, como a gente está falando. A cada momento presente, nós temos uma oportunidade de voltar à vida, a viver realmente aqui nessa matéria, nessa carne. Então, é poder ter esses bons olhos para enxergar tantas possibilidades a partir de uma entrega de coração e de forma simples. E ser mais verdadeiro a partir disso. Você falou uma coisa, eu fiquei rindo aqui para contar uma bobagem assim minha, que depois que eu estou com esse tambor, né? Aí minhas filhas, às vezes, criança, né? Dá um trabalhinho, brigam com a outra, às vezes está estressada, eu digo, eu vou dar tamborzada em todo mundo, viu? Aí, obviamente, não vou dar tamborzada, né? Vou pegar o tambor e dar uma batida assim junto, eu digo, estão muito estressadas, vou bater tambor aqui em vocês. Aí bato um tamborzinho assim, só aquela vibração, bom, eu digo, pronto, fecha o olho, respira fundo e sente a vibração para se acalmar. Aí bato, bem instintiva, nunca vi esse canto, mas vou bater lá, bem instintiva, para dar uma equilibrada, e eu sinto que ela dá uma respiradinha e fica mais tranquila. Outra situação que aconteceu, que eu achei muito legal, foi que eu estava num evento sistêmico com cavalos e tal, e alguma hora meio que travou o negócio, os cavalos não se movimentavam de jeito nenhum, e as pessoas fazendo as coisas, falando, e os cavalos todos literalmente travados, assim, estátua lá. Aí, uma bela hora, a pessoa que estava comandando parou, pegou o tambor, que eu nem vi que tinha um tambor lá. Quando pegou o tambor, eu digo, chegou, né? A parte que eu gosto. Que eu mais gosto. Aí ela pegou o tambor, pá, pá, na hora os cavalos. Ainda assim, não é um pá, 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 é aquele bum, bum, aquela coisa gostosa, né?
E os cavalos, parece que, opa, acordou para Jesus. Pronto, peraí, vamos voltar para a terra, que a gente estava tudo travado aqui. O negócio fluiu de novo por causa do tambor, né? Então, ele é muito... Ele tem várias funções, essa conexão dele. Olha, Guta, você trouxe essa história dos cavalos. Eu lembrei de uma história de uma parteira. Eu não sei se ela doula, mas eu acho que é uma parteira mesmo. Ela comprou um tambor meu, ela pediu. Ela mora lá no Capão, na Chapada Diamantina. E ela estava no movimento lá de trabalho de parto, e a pessoa, ela tinha voltado de um ensaio de canto, e aí ela acabou levando o tambor, porque geralmente ela não leva, então foi o acaso. Então ela estava na correria, ligaram para ela, ela foi fazer o atendimento lá do chamado na emergência, porque estava no trabalho de parto. E ela tentou de tudo, ela fez todo o protocolo que uma parteira natural faz, e não estava adiantando, não conseguia de jeito nenhum. E aí, do nada, no final das contas, ela teve uma conexão assim profunda, ela catou o tambor e começou a tocar a batida do coração, ali perto do canal, do expulsivo ali, da saída do bebê. Você acredita que em 2 minutos, 2 minutinhos de batida constante, tranquila, dilatou, nasceu, foi ótimo. Aí ela me contou essa história, eu falei, uau! Então a gente não tem ideia. O que vai acontecer, o próprio tambor, a própria vibração, ela é tão viva que ela vai manifestar para diversas áreas de pessoas que têm essa conexão do sentir, de intuir. Então, para aquela situação, foi uma parteira, então abriu isso. Ou pode ser para os cavalos, desse exemplo que você trouxe, e várias outras. Então, para cada um vai ter uma conexão, vai ter um despertar, vai ter uma chave ali de informação, porque é tão antigo, é tão profundo, que passa pelo sentir. E o coração, ele tem os neurites, são a parte inteligente do coração, que é o verdadeiro cérebro, né? A verdadeira conexão mesmo, nossa, humana, ele vem do coração. Então, o tambor, nos dias de hoje, eu sinto que é uma profunda ferramenta ali, uma profunda conexão que a gente não pode deixar isso assim no esquecimento. Então, por isso que hoje eu dedico minha vida para a confecção desses tambores. Eu fui convidado pela Warani, que fez estudos durante a maior parte da vida dela, mais de 15, 20 anos peregrinando aqui nas Américas. Ela teve uma conexão com os cantos sagrados e ritos ancestrais, onde eu tive a honra de participar, onde ela ensina os cantos, a dança, e eu estou lá fazendo a minha parte, fui convidado para falar de tambores. Então foi uma alegria também ter esse reconhecimento dessa dedicação que veio profunda, assim, desse sentimento ancestral mesmo. Assim. Então eu sou bem suspeito de dizer assim, de tambor, mas a gente segue junto, estamos aprendendo ainda, me coloco como aprendiz. Eu estou muito feliz que o meu irmão está aqui e a gente está fazendo tambor, você acredita? Hoje, a gente está aqui, ó, meu irmão está com 2 tambores aqui numa bancada fazendo lacota, e eu estou com 4 tambores ali, preparando, a gente vai, daqui a pouquinho, já vai concluir aqui, porque a gente começou, e vai concluir depois desse encontro aqui. Então, é isso. A todo momento a gente não é só falando, a gente está fazendo o dia a dia mesmo. É um resgate, né? O que nós podemos concluir, assim, nessa história toda, que é um grande resgate dessa alma. E aí nós estamos falando de um lugar onde nós vivemos, esse campo de energia, assim como nós temos um campo que a gente planta, que a gente ara, que a gente colhe, nós também temos um campo de energia aqui, que é esse planeta. E esse campo, ele não reconhece a não ser luz e som. Então, tudo aqui nesse lugar, nessa terra, esse campo,
ele é feito a partir de frequência de luz e frequência de som. Tudo tem uma assinatura de luz e uma assinatura de som. E quando nós tocamos com nossas intenções, ou até mesmo intuitivamente, sem intencionar nada, sem plantar uma semente, nós fazemos com que esse campo, essa frequência, se movimente. Algo aconteça. É como se colocasse uma carga de energia. Você coloca um aparelho eletrônico na tomada, e então ele começa a carregar. E nós, a partir até mesmo da fala, do canto, seja do toque, quando você realmente coloca a vibração, ele faz com que movimente o campo, que as energias encontrem um lugar, uma saída, como água que está escorrendo num rio, de uma cachoeira, num rio, chegando no mar. Então, naturalmente, a natureza, ela encontra o seu lugar a partir dessa frequência de luz e dessa frequência de som. Tudo é luz e som, luz e som. Sim, perfeito. E como vocês estavam falando que já estavam aí produzindo, né, fazendo os tambores, na parteria aí desses tambores, podia falar um pouquinho dos tipos de tambores, porque eu vou dizer assim, vou mostrar, o meu é um menor, e assim bem que até mais grandinho, porque quando eu fui ver, tinha menores, mas eu me apaixonei pelo som desse, e assim, eu acho uma obra de arte, porque esse design, né, a estrutura, vocês não têm noção, a delicadeza, o preciosismo disso aqui. Aí, e vocês estão com os maiores, fala um pouquinho da diferença para quem está interessado. Bom, esse tambor que você tem, ele é um Lakota, é um modelo. Ele tem apenas uma pele de um lado, né? Esse aqui, ele tem 60 centímetros de diâmetro. É o mesmo modelo, porém, ele é um big, né? E ele tem um desenho de uma águia, olha lá. Ó, tem uma águia aqui na amarração, eu fiz ele com umas asas, né? Então, ele tem um desenho de uma águia aqui. Então, dá para a gente também brincar com a forma, às vezes, de um formato tradicional, Lakota, ou fazer, por exemplo, que nem eu fiz o seu, ele parece um vórtice, parece umas folhas, né? Ou que ele está girando, um vórtice de energia, girando, ele está girando, girando. Então, tem várias formas de você também fazer esse traçado, mas os modelos, esse é o Lakota, o seu também. Esse aqui, que o meu irmão está tocando, ele tem couro dos dois lados, ele tem couro de um lado e couro do outro. Já é o modelo Cherokee. Então, esses tambores são bem maiores, ele tem 50 de diâmetro, é bem gigante. Esse tem 60, ó. Então, ele é um pouquinho maior, esse aqui. São tambores fora do padrão. Geralmente, o padrão, a gente tem feito de 40 centímetros de diâmetro. E tem aquele modelo ali, Ju, ou aquele ali, ó, o Pueblo, pega ali pra gente, por favor, Ju. Aquele ali que é um que eu tenho bem, foi um dos primeiros Pueblos que eu fiz. Esse daqui, ele também tem couro dos dois lados, mas ele é mais largo. Ele tem ali praticamente o corpo do tamanho do diâmetro, é 40 por 40. Então, ele tem esses 3 formatos aqui. A gente tem um ali, ó, o meu irmão está trazendo aqui. Esse aqui, ele é um tambor muito indicado para quem tem espaço. Encontro de tribo. Isso, para quem tem um espaço que sustenta uma casa, ou vai fazer encontro de tribo com pessoas para juntar, ou cerimoniais, ele chama Paul All. Ele é um tambor, ele parece uma mesa. Olha aqui o tamanho dele, ó. Não, é gigante esse. Então a gente tira aqui a capa dele. Ele também tem pele dos dois lados, né? Ele tem em cima e embaixo, e a gente pode tocar ele ou sentado ou de pé. Geralmente em cerimônias, a gente toca ele de pé. E ele tem uma reverberação, é que por esses equipamentos, a gente tem uma certa limitação, que a gente não consegue captar o som na sua totalidade. Mas esse já é de 1 metro.
mas esse daqui já tem quase 1 metro de diâmetro. Então, esse daqui é um tambor realmente que ele tem uma profundidade assim para você fazer uma viagem de consciência, para quem realmente tem grupos, faz um trabalho terapêutico, uma profundidade assim muito maior, né? Então, ou para quem vai fazer uma cerimônia, né? Em cerimônias que a gente participa, de Sundance, Dança da Lua, Eagle Dance, né? Que eu participei também há alguns anos, todos eles a gente faz cerimônia, por exemplo, para 80, 100, 300, 500, 800 pessoas, então é usado esse tambor. Então é bem especial quando tem os tambores maiores, porque às vezes 15, 20 pessoas tocam ao mesmo tempo, imagina, todo aquele sentimento num só coração, numa reverberação só, e uma energia, é um movimento assim, que não dá nem para explicar aqui o sentimento, só participando ali, e mesmo assim, se você for outra vez, vai ser outra coisa, então é único, realmente é demais, uma vibração fora do processo mental, não passa por aqui, passa pelo sentir, né? É para sentir. Então, praticamente, eu acredito que todas as tradições xamânicas e ritualísticas sempre utilizam tambores, né? É meio que necessário, eu acho que tal até para aterrar, ancorar ou firmar aquele momento, né? É bem comum, né? Nós trouxemos aqui alguns modelos, mas existem muitos outros, muito mais. E cada cultura existe, em cada país existe a sua maneira. E da mesma forma que a gente traz aqui para a harmonia, como nós mesmos já estamos aqui falando, existiu quem trouxe o tambor para a guerra. Então depende das suas funções. Então muitos maestros assim e mestres da magia também utilizaram para negativo, também. E até hoje estão colhendo tudo isso que foi plantado. Então, não é só essa maneira, não é só os povos norte-americanos, como nós estamos trazendo aqui modelos norte-americanos por conta dos nossos maestros, pessoas que seguimos e aprendemos. Isso é importante deixar aqui claro, né? Mas também existem pelo mundo todo formas e maneiras distintas de se conectar com a Terra. Praticamente é uma maneira de buscar e se nutrir com a energia da Terra. E poder aqui expandir isso, ou às vezes ancorar, ou às vezes ter esse potencial de energia como um raio trovão. Então é trabalhar a eletricidade e também poder trabalhar o magnetismo, o eletromagnetismo. Então, esse pulsar que vai, masculino, e volta, feminino. Então, é a união do masculino e o feminino. Então, tudo isso são muitos mistérios que aqui nós vamos tendo a oportunidade de revelar nas oficinas, né? Deixo até aqui o espaço ao Arani Ritos Ancestrais, nós vamos ter a oportunidade, né, de fazer isso. No final, a gente deixa aqui o convite também. Já pode falar agora. Em março, né, vai ter uma oficina. Isso, vai ser no final de março, o último final de semana, 28 e 29 de março. Isso, aqui no espaço Awarani Ancestrais, que fica em Cotia, em São Paulo, Cotia. Então, eu e meu irmão, a gente combinou, a gente acabou de voltar, a gente fez um em Atibaia, nesse final de semana passado, a gente fez uma cerimônia, ele veio para cá, para São Paulo, para a gente fazer uma cerimônia e uma oficina de tambor. Então, a gente já está marcando uma nova data para o retorno dele em São Paulo, para a gente fazer novamente uma oficina de tambor. E o que eu lembrei é que, só para pegar o gancho e não cair no esquecimento, o meu irmão trouxe a informação dos desvios, né? E eu lembrei de uma conexão que tem muita gente, principalmente os homens, tem uma ligação muito forte com o futebol, Copa do Mundo, tá muito ligado, né? Os homens ligam a televisão, vai ver uma partida de futebol, fica praticamente conectado, vidrado ali. Mas muitas pessoas não frequentam os estádios, né? Na minha adolescência,
a gente frequentou muito, né, estádio de futebol e tal, e para quem vai, você não tem ideia do que o pessoal faz na torcida organizada. E os jogadores, eles sentem a conexão do tambor ali, do canto, todo mundo impulsionando. Então, às vezes, você vê aquela magia acontecendo do jogador A, B, C, tem vários jogadores incríveis, mas eles têm um movimento ali, uma inspiração de um coletivo, de um ritmo, que eu atribuo a esse tambor também, que faz toda a diferença. Não é à toa que todos os maiores times do mundo, você pode pegar aqui no Brasil, na Europa, você pode ver que tem lá a torcida organizada com os tambores, o pessoal cantando, vibrando, porque isso faz total diferença. É como se fosse mais um jogador dentro do campo lá, e botando energia, bora lá, e jogando lá com todos os jogadores juntos. Então, eles usam isso nas partidas de futebol, então, várias formas, né? No esporte é muito bem utilizado, né? Direcionado essa energia do tambor. É muito bom você falar isso, porque também cria uma abertura de mente para todo mundo, que o tambor não é apenas para quem trabalha com ritualísticas de xamanismo ou qualquer outro tipo de cerimônia. Eu não trabalho com isso, trabalho assim de entrevista, de bater papo, de experienciar as coisas, de participar com os amigos, mas quis ter um tambor para em casa, no meu momento de oração, bater e sentir e gostar daquela sensação. Então, qualquer pessoa pode ter um tambor em casa, sendo do movimento xamanístico ou não, né? Não tem nada de obrigatoriedade, pelo contrário, você tem a oportunidade de experienciar numa cerimônia que é fantástico também, até porque eu não sei tocar bolhufas, né? Eu só bato e ouço o som, eu não toco nenhuma melodia bonita, e quando eu estou numa presença, né, com pessoas como vocês, é maravilhoso vir, sentir, fechar o olho, deixar aquela energia toda, né, reverberar no corpo da gente, é fantástico, é uma experiência que todo mundo deveria se permitir sentir alguns momentos da vida, e vocês, como, né, parteiros, né, de tambor, tem essa possibilidade de tanto fazer as oficinas, onde as pessoas fazem junto a isso, ou vocês também fazem e vendem os tambores, porque no meu caso eu não participei da oficina, eu já comprei ele prontinho. Então tem todas essas possibilidades, né? Que a oficina a pessoa faz junto, é isso? Isso, tem essas duas formas. Geralmente as pessoas que têm o primeiro contato, assim, o primeiro acesso, elas ligam, pegam a indicação de um amigo que tem um tambor e fala, quem faz? E aí entra em contato com a gente costuma a fazer sob encomenda. Por exemplo, hoje, o meu irmão enviou um para aqui, para São Paulo, ontem eu enviei para Bahia, para perto de Salvador, eu mandei uma encomenda. Mas geralmente a gente também caminha nessas cerimônias, então eu vou viajar para o ritual, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí eu tenho material aqui, eu geralmente levo 2, 3 tambores e geralmente as pessoas também compram nesses lugares. Mas para aquelas pessoas que têm uma conexão mais profunda, que estão já num caminho, que querem participar, geralmente as pessoas que já têm o seu primeiro, segundo tambor, elas não fizeram. Né? Então, ou pessoas que sempre tiveram aquela vontade de ter seu primeiro tambor e falar, eu não senti assim de pegar um tambor qualquer, eu quero fazer o meu tambor. Tem muita gente que é assim. Então, a oficina de tambor é super indicado porque vai ter aquela conexão, porque foi a própria energia, a vibração, e a gente também ensina, né? É um ensinamento também de como fazer. Tem muitos casos que eu escuto de pessoas, principalmente o meu irmão, faz oficina e aí a pessoa se transformou num feitor de tambor, de um oficineiro. Tem muitos, eu acho que tem umas 5 pessoas que eu conheço com o meu irmão, que é super conhecido aí no meio, faz tambor, que veio das oficinas do meu irmão. Eu fui um deles ali, né? Estava ali em casa, fazendo e tal, e aí me inspirou, e eu caminho já tem alguns anos. Mas meu irmão, ele tem experiências já de pessoas até bem conhecidas no meio que pegou nas oficinas dele. É curioso falar sobre isso, porque essa sempre foi a minha intenção. Porque quando eu comecei a fazer esses tambores, eu não avistei esse ofício sagrado, que eu considero como um ofício, já estava sendo esquecido.
E aí, a minha intenção dentro disso era capacitar outras pessoas. Sempre foi isso. E até algumas pessoas perguntavam para mim: poxa, mas você está ensinando isso para uma pessoa que você faz e vai ser seu concorrente, né? Já falaram isso assim para mim, né? E naturalmente eu sinto que não existe concorrência, né? Nós não temos nem os dedos iguais, seja de uma mão direita e de uma mão esquerda, é diferente um do outro em cada energia. E a ideia é realmente chegar numa população grande para que pudesse todos ter essa oportunidade e sensibilidade, né? Aí eu falo isso. Muita gente tem uns mistérios aí, porque às vezes as pessoas elas compram um tambor, aí aquele tambor ele fica xoxo, vamos dizer assim, ele não vibra tanto quanto deveria, e aí a pessoa deixa lá de lado. E no fundo é um símbolo do próprio coração que às vezes está triste, está entristecido. Existe uma leitura, por tanto tempo que eu venho aprendendo sobre esses mistérios, que dá para falar um pouco sobre isso. E aí cada um vai poder pensar se é o seu caso ou não, é o caso de alguém. Mas às vezes as pessoas estão entristecidas e tem um animalzinho em casa, por exemplo, um gato e um cachorro, e todas as energias que chegam numa casa, elas sempre encontram nossos guardiões, porque são mais sensíveis. Então, primeiro pega uma energia num gato, primeiro você percebe que seu cachorro ficou estranho, e no caso de um tambor, um instrumento, do jeito que ele é feito como um amuleto dentro da oficina, ele absorve essa energia. E aí, a pessoa, às vezes, não tem essa experiência e coloca ele de lado, não está funcionando mais. Olha, no caso, dá para você pegar esse tambor e colocar ele no seu peito. E com o seu calor de 35, 36 graus, ele já vai poder ficar mais vibrante. Sem falar que é uma expansão de voz. Dá para perceber como mudou minha voz agora? Sim, sim. Só de eu falar perto do tambor, mudou? Deu para perceber? Sim, claramente. Então, tudo isso, claramente, né? Uhum. Então, é algo que modifica o ambiente. Sabendo utilizar, como nós aqui compartilhamos os nossos conhecimentos para que as pessoas, capacitamos outras pessoas para que elas consigam também, como eu faço, nas escolas, fazendo coral infantil com as crianças, mostrando, levando os indígenas, levo também nos asilos, aonde de repente aquele ancião que trabalhou uma vida inteira ficou esquecido até mesmo pela família, resgata uma vontade, um reconhecimento de viver, de dançar, de se movimentar, uma oportunidade de incluir pessoas no seu meio, que às vezes as pessoas estão tão sozinhas, né? E aí eu deixo aqui também, aproveito a oportunidade, para as pessoas que sentiram que seus tambores não funcionam mais, deixou ele de lado, a gente aqui faz esse tipo de reforma, que às vezes as pessoas não têm uma tecnologia para construir um aro de uma vibração de 4 até 8 segundos, que é para mexer com as células. Tudo isso foi feito um estudo para chegar hoje onde nós estamos. Existe uma tecnologia. Não é só dobrar uma madeira e colar, às vezes ela deixa um review aqui um pouco grosseiro, o tambor não vibra como deveria, e aí às vezes a pessoa põe na fogueira, aí só funciona colocando no fogo. Então, não é necessário você deixar ele esquentando no fogo. Você pode apresentar ao elemento, ao nosso avô fogo, mas se você for utilizar sempre esquentando no fogo, o seu tambor ele está viciado, como acontece com todas as pessoas que viciam em diversas coisas, não preciso aqui enumerar, até mesmo no sentimento. Então, da maneira que nós vivemos, também se vive um instrumento, mesmo depois da sua transformação de vida ou para um instrumento de poder, que ainda é vivo. Tudo que é vivo vibra. Só de eu pegar e movimentar já muda a frequência. Tudo isso significa vida. Então,
é o momento onde a gente pode se instruir melhor com pessoas que realmente dedicaram sua vida para isso e estão a serviço das outras pessoas, até mesmo de utilidade pública, para poder ainda assim se aprimorar. Pessoas como nós temos vontade e estamos aqui abertos a capacitar outras pessoas, a compartilhar o que a gente já galgou, já conhece, de forma com que tudo isso se multiplique. Por isso que existem essas pessoas que já passaram por nossos caminhos e hoje decidiram complementar os seus currículos também com feitio de tambor. Não só financeiramente, mas levando um acalento, um acolhimento para as outras pessoas que às vezes se esqueceram do que é ter amigo, do que é poder dançar sem preocupação, pelo menos no momento, num encontro, numa vivência, onde a gente está aqui só para compartilhar o amor, a verdade, a presença. Não queremos impressionar ninguém. Então, nós temos, nossa primeira medicina sempre foi, e eu estou aqui falando com todo carinho, sempre será o amor, um pelo outro, por si mesmo e pelo outro, pela humanidade, pelos animais, pelas plantas. Então, nós estamos aqui nesta finalidade de multiplicar o bem-estar. Então, quem sentir, pode contar conosco. Nós estamos aqui, somos acessíveis, temos vontade aqui também de conhecer, de abraçar as pessoas para fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bem, o que deixa a pessoa feliz. Coisas queremos só coisas boas mesmo. Nossa, perfeito, Ju. O que você falou agora foi fantástico, porque dá uma clareza mental em relação a toda a capacidade do tambor, tudo que é possível, né? Tirar as crenças limitantes de tantos dogmas que se criam e também de mau uso de um instrumento vivo, né? Como você falou, pessoas têm tambor e deixam lá e não percebem essa sutileza que, de fato, é uma reverberação de você mesmo. Cada vez mais a gente ser autorresponsável, né? Nossa autorresponsabilidade, perceber essas sutilezas na nossa vida, ou com os tambores, com os animais, com as plantas, tudo que está na nossa casa, né? Se está muita coisa desandando, então se olha também, né? Não se julgando, mas se amando, se acolhendo para corrigir, você ser mais feliz. Porque, como você falou, né? O que a gente está aqui é para amar, é para passar amor, para sentir amor. E tudo da natureza, acho que eles já vibram no amor. Acho que só a gente, o ser humano, que é meio erradinho, né? Porque os animais vibram no amor, as plantas vibram no amor, a energia da natureza vibra no amor e a gente fica feito tolos sem aproveitar essas informações que são informadas tão sutilmente, mas também tão claramente na nossa cara e a gente às vezes não enxerga. E isso foi muito bonito você ter falado, eu amei, muito obrigada. Eu estou super honrada e feliz com a presença de vocês aqui. Por favor, deixa rede social, contato, e-mail, tudo que vocês tiverem aí para passar. Obviamente, quem está ouvindo aqui a gente agora já anota. Quem não anotou, tudo que eles falarem vai estar na descrição do vídeo. Então, depois, quando terminar o vídeo, vai na descrição, vai estar o link, só clicar que já vai seguir para o Insta, para o e-mail. O que eles colocarem e falarem aí, eu vou colocar na descrição. Então, para quem vai anotar, então, por favor, falem aí os contatos de vocês para as oficinas, para as encomendas, para os cursos. Maravilha. Bom, eu vou colocar aqui, eu tenho o Tambor Xamânico, @Tambor Xamânico no Instagram, e Xalucapai, @Xalucapai, são meus dois contatos que eu divulgo aqui. E também eu posso colocar também o link do Cantos Sagrados dos Ancestrais, que é um curso da Warani, que eu estou lá participando, trazendo todo o meu conhecimento de tambores, aonde também, quando a pessoa adquire um tambor, né, nas oficinas, as pessoas perguntam muito isso, né? Agora eu tenho um tambor, o que eu faço? Eu estou longe, não consigo ir presencialmente. Então lá ela idealizou 35 cantos das direções. Então tem, acho que 5 cantos para cada direção, onde ela ensina
a cantar, a letra, o significado, a dança, e eu falo um pouco também da função das direções e do tambor. Então, começou uma turma agora, tem online e presencial. Então é bem legal. Para quem fizer, eu acho que o presencial ganha o online. Então ela está querendo assim as pessoas aqui, porque acabou a pandemia, porque a gente criou esse curso na pandemia, porque ele sempre foi presencial, porque é difícil você tratar uma energia do coração longe, né? Então a gente sempre fez presencial. Meus filhos eram bem pequenininhos, a gente fez em Sesc, vários lugares. E aí, com a pandemia, todo mundo ficou distante. E aí, a gente criou o modo online também. E aí, agora, a gente está no online. E aí, a hora ele falou, poxa, bora fazer o presencial de novo? Aí, eu fiquei super animado. A gente está abrindo aqui nosso espaço para a gente fazer o presencial. E aí, ganha o online para a pessoa também estudar e fazer. Mas tem gente que quer o online somente, não consegue vir aqui. Muitas pessoas que moram fora do Brasil, outros que moram longe de São Paulo, é uma opção também. E quando vier para São Paulo, a gente pode fazer um encontro e também se reunir, porque é uma alegria quando junta 20, 30, 40, 50 tambores, é uma festa. Uma energia incrível. Eu agradeço já desde agora você, assim, pelo carinho, pela carisma e pelo convite de abrir aqui uma oportunidade de eu estar do lado do meu irmão, Chaluca Pai, né? Então agradeço o meu irmão também por estar aqui nesse movimento, sustentando essa chama eterna desse amor, esse fogo sagrado aqui, enquanto nós estamos compartilhando. Agradeço esse espaço sagrado ao Arana e Ritos Ancestrais, que é onde a gente está aqui se dedicando também ao feminino sagrado, tudo isso para honrar aqui o que gera a vida, o que traz a vida para essa terra, né? Então, e também agradeço deixando esse endereço que é @tamborespata. E aí ofereço também esse tambor aqui, ó, para quem sentir, ele está disponível. Então, entre em contato. Esse aqui é um Cherokee de 50 centímetros de diâmetro, né? Então, deixar ele disponível. E agradeço aqui também a oportunidade aqui que o Chalu trouxe aqui, ó, que é muito bom. Cada vez que eu venho para cá, assim, ó, eu falo... Não, mostra. Essa kombucha, vocês não sabem, não. Deixa eu dar um zoom aí. Dá um zoom nessa kombucha. Gente... Olha, essa kombucha aí, vocês não têm ideia, não. É muito boa. É muito, muito boa. Olha que quando eu vou no espaço da Arane, nossa, da última vez eu tomei um copão, eu tomei outro copo. Que negócio bom. Chalu, parabéns. Essa kombucha é sensacional. Você quer que você faça mais? É muito bom. Eu não tinha como agradecer assim mais do que isso. Ó. Brindando, eu tô com a água aqui. É que você está longe, Guto. Se estivesse mais perto daqui de casa, a gente ia tomar mais. Era, passava aí para tomar kombucha, claro. Nossa, eu sou louca essa kombucha. Próxima vez que eu for, vou trazer um monte. Da outra vez, acho que acho que tinha acabado o estoque, não lembro. Mas é maravilhosa, gente. Vocês precisam realmente aproveitar essa kombucha aí. E tem sempre, já, Chalu, a kombucha está tendo sempre agora? Olha, produção. Eu estou produzindo, tem alguns estabelecimentos aqui na nossa região de Cotia, de orgânicos, porque eu faço de um chá e o açúcar orgânico, né? O açúcar, quem consome é a própria colônia de leveduras. E eu uso uma água que é uma água que tem pH 7, é uma água de uma máquina que produz ionizantes, então ela fica realmente um pouco diferente. Mas, se entrar em contato comigo, o Instagram, ó, tem o Instagram, eu estou colocando ainda as informações, mas eu vou colocar mais informações aí, que é Kombucha Bushido. E aí é o @Kombucha Bushido. A gente pode também entrar em contato. Algumas pessoas de São Paulo é mais fácil, mas sabe, aí mais para frente a gente consegue também enviar para alguns lugares fora de São Paulo. Mas para quem está aqui na região,
consegue combinar a entrega. Ó, o pessoal de São Paulo não perde a oportunidade, não, porque, sinceramente, acho que a kombucha mais gostosa. É porque eu tô falando na sua frente, não, viu? Porque eu sou sincera, eu não minto. Eu não minto, não. É a kombucha mais saborosa que eu já tomei. Muito, muito, muito boa mesmo. Parabéns. Foi a primeira vez que eu tomei um susto, inclusive. Lembra que eu disse, que é isso? Porque eu não esperava que ela fosse tão gostosa, não. E ela é muito boa. Muito boa. Não, tem pessoas que a kombucha aqui no Brasil eu conheço mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, né, que eu faço. Quando eu comecei a tomar, eu comecei a fazer. E aí, realmente, o que você está falando é bem verdade. Assim, tem muitos sabores hoje. Antigamente só tinha um sabor natural e eu faço só o sabor original, que ela não tem nenhuma fruta, não tem nenhum aditivo. Então, Não, e muita é gente gostoso. parece que tem alguma fruta, um maracujá, um limão, eu faço Isso. sem nada. É impressionante. Difícil Impressionante. é você fazer a kombucha ficar boa de forma simples, né? Então, é uma dedicação também da vibração. É a mesma coisa, Guta. É a vibração, a energia e tudo que a gente coloca amor. Você pode fazer um arroz, um feijão, pode fazer um café. Qualquer coisa que você fizer com amor, com calma, você pode prestar atenção, tomar a pessoa pede um gole d'água, me dê um copo d'água. Você vai lá e pega um copo d'água com uma energia boa. Aí você dá para a pessoa, você vai ver, aquela água vai curar a pessoa, porque está com amor, está com Verdade. sentimento. É verdade. É verdade. Mas é Meus de amigos, eu agradeço profundamente pelo nosso encontro, pela abertura dessa oportunidade aqui de trazer todas essas informações, pela nessa conexão, saber que você também está vibrando aí com uma energia que eu dei passagem. Eu já falei, Guta, a gente está conectado para o nosso coração, o seu coração que está aí. Se for tocar ele, você sabe que a gente está juntinho, né, no sentimento. Então é uma alegria que eleva seus rezos, suas conexões mais profundas, que sai lá do seu interior, do seu íntimo, mais elevada. Então, que o grande Espírito acolha, que seja do nosso merecimento, que toda a terra, essa energia maior da grande mãe, alquimize, transmute e ponha movimento na roda da vida. Caminhos abertos para você sempre. amei, muito amigo, muito amigo. Muito obrigada, meu amigo. Eu estou muito honrada, muito feliz. Vocês dois aí estão, assim, brilhando. Meu coração está super luz aqui. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo está super feliz também, sentindo a energia aqui de nós três. Nós quatro, a hora está aí, as crianças estão aí também, está a família aí em volta, trazendo energia ali também. Ó, também. Eu Na hora. arrepiei aqui. Eu assim, Sagrado aí, junto. quando você falou disso, meu irmão estava aqui, eu falei, não podemos deixar passar. Eu senti na hora, eu falei, irmão, você vai junto, vamos fazer junto, porque eles daqui 2 dias ele já está indo embora. Você Então é para de agora. bora, vamos fazer logo. Correndo. Agora vamos fazer logo. Vai falar de um assunto que eu tenho uma alegria de estar caminhando, assim, porque a gente se conectou profundamente, que me trouxe a inspiração. Então eu agradeço meu irmão profundamente, assim, meu irmão mais velho ali que trouxe essa informação para mim, essa lembrança, né, dessa conexão maior assim no coração. Então, é uma inspiração, meu irmão. Graças. Gratidão. Caminhos abertos, estamos juntos, uma família assim, bem alegre, assim, bem feliz. Gratidão. Eu peço licença aqui para trazer um rezo de ensinamento, de encerramento, que é para honrar aqui o irmão, honrar o amigo, honrar esse fogo. Então, eu também agradeço essa grande inspiração que é o Chaluca Pai. Sempre me demonstrou força e firmeza, me fazia seguir adiante, por ser mais novo e acompanhar. Um pouco só mais novo, 1 ano e 7 meses, mas sempre foi mais forte. E aí eu precisei me esforçar para acompanhar. Então, agradeço aqui profundamente essa energia aqui, honrando aqui os amigos, honrando aqui o fogo, honrando essa irmandade. Arroz. Arro.
Heia, heiola, he. Heia, heiola, la. Heia, heiola, he. Heia, heiola, he. Heia, heiola, heia, heiola, oh, oh, heia, heiola, heia, heiola, heia, heiola, heia, heiola. Gratidão, gratidão, meus amigos. Muito obrigada, muita honra ter vocês aqui. Certeza que todos amaram. Muito obrigada. Um beijo enorme e até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Bitacoí.